Meu irmão me traiu, ele está em coma hoje, mas eu quero que ele saiba que eu perdoei. Gente, essa história é muito triste e muito forte. Então presta atenção, depois você dá a sua opinião, o que você acha. Quem vai contar a história é a vítima de tudo, no caso, o irmão. Gente, eu resolvi contar essa história aqui porque eu preciso desabafar, né? Aconteceu uma história muito triste comigo e com o meu irmão. E meu irmão sempre foi meu melhor amigo, né? A gente sempre se deu muito bem. E eu hoje, assim, eu tô com o meu coração totalmente despedaçado. Aí você deve estar pensando, mas o que aconteceu, né? Pelo título, ele te traiu, mas você quer perdoar? Sim, ele me traiu feio. E tudo começou quando eu tinha uma namorada, né? E ele não tinha namorada, ele nunca foi de levar ninguém em casa, nunca gostou de... ele é meu irmão mais velho, mas sempre muito na dele. Nunca apresentou ninguém em casa, tal. Gostava de sair, mas sempre sozinho. Era uma pessoa completamente, assim, fechado. Nunca gostava de falar dos relacionamentos dele, enfim. Era sempre assim. E a gente respeitava, né? A gente sempre morou com os nossos pais. E aí, eu tava sentindo que a minha namorada, eu já tava há 1 ano com ela, eu tava sentindo que a minha namorada, ela tava estranha, né? Ela não tava querendo muito ir na minha casa, ela gostava muito de ir, mas ela não tava mais querendo ir na minha casa, ela tava diferente, ela tava mais fria, né? E, enfim, não tinha, né? Não sei o que tava acontecendo, mas eu tava sentindo um distanciamento dela e acabou que a gente terminou. Mas eu tinha certeza que ela tinha me traído. E aí eu fui atrás para saber se realmente esse término era por causa de traição. E aí, gente, eu descobri que realmente ela me traía. Como que eu descobri? Eu tinha um amigo que era vizinho dela e ele falou para mim que ele já viu ela várias vezes. Depois que eu ia embora, ela pegava o carro dela e ela saía, né? E ela voltava assim, coisa de madrugada ou às vezes de manhã, né? E eu tava dormindo, então não ia falar com ela essa hora, né? E ela sempre, quando eu ligava para ela de manhã, ela sempre foi de acordar muito tarde. Então, e como ela tinha, ela trabalhava em casa pela internet, então ela podia fazer o trabalho dela a hora que ela quisesse. E aí eu sabia que tinha alguém, mas eu não sabia quem era. Eu não sabia quem era. E aí, tudo bem. Esse meu irmão, ele resolveu que ele ia morar sozinho. Ele quis sair de casa, ele não queria mais ficar lá com a gente, ele já não era mais tão meu amigo assim, né? Ele se distanciou. E aí ele falou pra mim que queria viver a vida dele, que enfim. Eu falei, mas por que, né? A gente se dá tão bem aqui e tal. Não, ele quis e comprou um apartamento pra ele e foi morar sozinho. E aí a minha mãe sempre ia lá direto. Ia lá direto, assim, para levar roupa para ele. A minha mãe sempre muito cuidadosa, ficava com pena que ele não sabia fazer nada, e levava comida, e pegava roupa, e levava roupa, e lavava, e levava de volta, enfim. E porque ele morava perto, né, próximo. Então minha mãe pegava o carro e ia. E ficava sempre assim. Só que ele sempre estava trabalhando quando minha mãe fazia isso. E minha mãe pegou muita amizade na portaria. E teve uma noite que a gente estava passando por lá, e a gente resolveu dar uma passadinha, era um feriado, a gente tinha saído, e aí a minha mãe falou, vamos passar aqui para ver o fulano, que eu quero ver se tem alguma roupa suja, e aí você aproveita e já vê seu irmão, que faz tempo que você não vê. E aí a gente desceu. E aí a gente entrou, e o porteiro já conhecia minha mãe, né, então a gente já foi entrando, porque minha mãe ia direto lá, e a gente foi entrando, né, e subimos. Minha mãe nunca foi barrada, né, então nós entramos e subimos. E aí a minha mãe já foi abrindo a porta, só que estava trancada. Aí ela falou, será que ele saiu? Ele nunca deixa a porta trancada? E aí tocamos a campainha, e quem abre a porta, exatamente, gente, ela abriu a porta, minha ex. Quando ela olhou pra mim, eu olhei pra ela, o meu irmão apareceu, e os dois ficaram assim, ela com roupão, meu irmão sem camisa, eu simplesmente saí. E meus pais foram atrás de mim, porque eles ficaram preocupados, né, com o que eu tava sentindo ali naquele momento. E aí eu fui pra casa assim, desesperado, assim, olha, desnorteado. No outro dia, ele foi lá e quis se desculpar. E eu falei, você me traiu com ela me largou por causa de você. Ele falou primeiro que não, mas depois ele teve que falar que sim. E na hora que ele falou que sim, gente, eu me descontrolei, fui pra cima dele, e xinguei, e aí ele ficou muito nervoso, e pra não vir pra cima de mim, ele foi e atravessou a rua com tudo, sem olhar, e um carro pegou ele, assim, de cheio, e eu só vi ele voando. Quando eu vi isso, gente, que cena horrível.
Que cena horrível. Ele foi pro hospital, já desacordado, e já faz um mês que ele tá em coma. Só que, na verdade, assim, ele me traiu, né? Só que eu não saio do quarto mais. Não por raiva dele, não, porque eu amo demais o meu irmão. E eu não quero que ele vá embora dessa terra sem saber que eu perdoo ele, sabe? Que dá um abraço nele e fala, deixa pra lá, fica com ela, sabe? No fim, eu quero pedir perdão pra ele. É esse o sentimento que eu tenho, que parece que virou o jogo. Eu sei que ele que tem que pedir perdão pra mim, porque ele me traiu, ela também. Antes de eu terminar, eles já estavam juntos, ela terminou comigo por causa dele, mas eu não quero mais saber, eu quero meu irmão, porque eu sinto que ele não vai resistir, mas os médicos falaram que ele vai voltar. E eu precisava desabafar, e por isso eu contei essa história, né, e mandei pra Ana contar, porque eu precisava desabafar. E eu queria só saber o que vocês acham disso tudo, né? O que vocês fariam no meu lugar? Vocês perdoariam ou não? E se ele, como é que eu fico, como é que eu faço? Eu não vou viver mais, eu não vou conseguir viver com esse peso. Enfim, essa é a minha história, e eu amo muito meu irmão. Eu peço orações pra ele, pra que ele volte, e eu consiga pedir perdão pra ele, e falar que eu perdoei ele também. Ai, gente, que história triste, né? Meu Deus do céu, misericórdia. Deixa aí o que você acha, né? Ele tá muito triste, muito desesperado. E depois a gente volta pra falar, né? Ele falou que volta pra falar o que aconteceu. Mas o irmão ainda está em coma. E se você tem uma história, manda pra mim pelas mensagens que eu conto aqui. E comenta, compartilha, curte. E a gente volta com a continuação dessa história aí, quando, se Deus quiser, o irmão dele venha a acordar. Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe.